Olá, amigos e amigas da TVR Sul. Começa mais um programa Azul Encarnado. O Azul Encarnado é um programa de parceria entre a TVR Sul, a TV da classe trabalhadora do Sul Catarinense, e o Comitê Popular de Lutas. Hoje, no programa, recebemos o João Felipe Moraes, mestrando no programa de pós-graduação em História Global da Universidade Federal de Santa Catarina, pertence à linha de pesquisa de História Global do Trabalho. Atualmente realiza pesquisa relacionada ao Judiciário e à Guerra do Contestado. Foi estagiário no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, atuando na conservação de documentos e elaboração de exposições. É professor da Rede Estadual de Educação. Para participar da nossa conversa e começar a tocar esse assunto, a gente passa a primeira pergunta feita pela Daniela Rabaioli. A Daniela é advogada popular e trabalha junto à Via Campesina. Passamos, então, à pergunta da Daniela e já passamos, em seguida, a palavra para o João. Sou advogada popular. E eu gostaria de pedir ao entrevistado, ao João, se ele poderia fazer um comentário a respeito, né, da manutenção, da perpetuação dessa herança do conflito, né, da Guerra do Contestado até os dias atuais. A gente sabe que a questão da disputa fundiária, a questão fundiária, nós temos, né, questões hoje que são tratadas no judiciário e administrativamente também, que remontam aí desde o período das Sesmarias. E aí eu indico, né, cito aqui um exemplo que nós temos de um processo que está tramitando tanto no INCRA quanto, né, ainda judicialmente, numa ação de reintegração de posse, que o título que os proprietários utilizam é um título concedido pelo Estado do Paraná, em 1912, e esse título que a gente está questionando, ele sequer tem assinatura. Então, esse conflito está tramitando hoje no município de Abelardo Luz, e aí a gente verifica, né, digamos assim, a discussão que está sendo travada é a utilização, então, privada de uma área pública indevidamente, porque não há um título propriamente de propriedade, né, um título sem assinatura, e aí também a gente traz a utilização das áreas públicas, das terras devolutas, né, que é também um aspecto que fomenta, né, muita discussão a respeito da questão agrária no Brasil. Então, eu gostaria de pedir esse comentário a respeito, então, dessa manutenção, dessa herança, desse conflito da Guerra do Contestado até os dias atuais em Santa Catarina, né, que envolve Santa Catarina e Paraná. Obrigada. João, seja muito bem-vindo ao nosso programa e passo a palavra a ti. Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos aí, todos que estão nos assistindo. A Daniela também, pela pergunta. É muito interessante quando a gente passa a debater a questão fundiária no Brasil, porque, bem como né, comentou a Daniela, não é algo que houve grandes rupturas, né, com o passar do tempo. Nossa, até recentemente, pós-Constituição e tal, a gente não tem uma grande ruptura, a gente segue com modelos ou com apenas aprimoramentos de modelos muito antigos, né, que se vem desde o período colonial. A questão da relação entre terra devoluta e a utilização do privado, ela é algo que foi se tornando muito comum, né? Se a gente for pensar o nosso interior catarinense, o conflito no contestado, principalmente enquanto o embate entre Paraná e Santa Catarina acaba se desdobrando muito nessa utilização dessas terras da região catarinense. E nisso a gente fala não só da região do conflito, como do oeste mesmo, como relatou a Daniela sobre o caso da Abelardo Luz, né? Então, a gente tem esses registros mesmo, essa dificuldade de se manter uma ideia geral sobre essa concessão, porque muitas dessas terras foram registradas tanto no Paraná quanto em Santa Catarina, né? Se a gente for pensar lá no período do contestado. A gente tem regiões ali de que a gente tem um registro nos dois estados, e ora a interesse de um e ora a interesse de outro, né? E quando a gente fala em terras do estado, na Primeira República, a gente está falando em relação coronelística, né?
que as terras são cedidas muito a amigos, compadres e camaradas do governador e dos, né, dirigentes locais. A gente tem caso, como por exemplo ali em Curitibanos, que é o território que eu estudo, de um enriquecimento e de uma apropriação de terras, por exemplo, do Coronel Albuquerque, que é o superintendente da vila no período da guerra, em que a gente não tem muita noção, muita clareza de como ele chegou àquelas terras, né? Então, tem processos judiciais, assim, também muito escuros, né? Que eu acho que essa é uma palavra muito interessante para pensar esses processos judiciais, porque você não consegue ver uma clareza de desenvolvimento deles, ou até, muitas vezes, você encontra um registro deles na lista de registros, não encontra o processo, né? Eles desaparecem com o passar dos anos. Então, são coisas assim que não deixam muito evidente né, como e qual o andamento dessa concessão de terras que se houve, né? Então, o Albuquerque é apenas um caso, né? Então, a gente tem muitos desses casos, tal como a exploração da erva mate, né? Que foi uma grande riqueza explorada na região, principalmente ali no final do 19, início do século 20, em que a concessão de terras e a coleta de impostos era muito para esses coronéis da erva mate, e ora eles entravam em conflito por conta da cobrança de impostos e do registro de terras, né? Então, desde coronéis que eram aliados aqui em Santa Catarina, sendo cobrados no Paraná e buscando recorrer judicialmente na esfera federal por conta de uma cobrança indevida, até o fato, né, da questão de aumentar os seus territórios a partir, né, dessas alianças. Então, o que a gente tem, né, de trajetória é tentar pensar que os sertanejos do contestado, né, que vão estar no meio desse conflito, eles também têm seus espaços ocupados de terra e que não necessariamente têm um registro, né, que não era de interesse dos governos locais registrar terras em mãos de caboclos, né, a terra está muito mais ligada a essa elite coronelística da região, né? Então, quando a gente passa a pensar o que é a herança de terras hoje, né, no Brasil, ela ainda é muito ligada a essa ligação política, né, que as pessoas foram tendo e foram seguindo, e vai aquela grande máxima do Brasil, né? Tipo, quem recebeu terras devolutas lá no passado vai mantendo elas, né? Vai tendo sua manutenção com o passar do tempo, né? E as pessoas que não têm vão continuar não tendo, né? Fundiária e um âmbito de disputa que cada vez mais nós e os movimentos sociais têm que e ações de integração de posse, elas têm que ser sempre revistas e muito bem trabalhadas, né? Porque muitas vezes são processos que você não chega a uma transparência para desenvolvê-los, né? Acho que é mais ou menos por aí. Entendi. João, a gente entende que a história do Brasil é mais ou menos uma sequência de sedimentações, digamos assim, meio mal formadas. Você falou, quem recebia terras devolutas, assim permanecia com elas, aqueles que não tinham, permaneciam não tendo terras devolutas. Quando a gente pensa na República, na instauração de um regimento, digamos assim, mais equitativo, mais sério, mais regrado, né? Pensando o exercício do Poder Judiciário como um exercício bem, digamos assim, austero, né, da lei, da aplicação da lei, do julgamento, a gente pensa que, de alguma maneira, essas iniquidades do regime anterior foram sendo tratadas. Mas o que tudo indica, né, se a gente olha para o nosso sistema quase monárquico ainda hoje, né, de divisão de terras, os grandes latifúndios, as grandes famílias brasileiras ainda existem, muito parecidos com eram das capitanias hereditárias, né? A gente entende que, bem, isso não foi bem resolvido. A República não fez acontecer o que supostamente seria a República no sentido ideal. Eu te perguntaria, João, no teu estudo sobre esse processo, né, que é o processo da fim da República, fim do Império, do Segundo Império, começo da República, a gente tem um processo de mutação e a Guerra do Contestado é um sintoma muito evidente assim dessa falácia, vamos chamar assim, da República. Como é que você vê, João, no teu estudo, a operação do sistema judiciário? Como é que foi essa não solução e como que ela foi se normalizando? Como é que o Poder Judiciário foi se colocando assim como um tipo de repetição da estrutura hierárquica injusta anterior?
Então, essa pergunta é muito interessante, né? É a que me guia e é a que me guiou por muito tempo enquanto eu observava os processos judiciais, né? Meu primeiro contato com a Guerra do Contestado não foi através de livros de livros de história, foi através de processos judiciais. Então, eu comecei observando aquela documentação, né, do início do século XX e aquilo foi me chamando cada vez mais atenção, né? Tanto pelos nomes e descrições das pessoas que acabavam sendo levadas para o judiciário e como o judiciário ia tratando elas, né? Então, tu pontuaste muito bem, né? O judiciário que a gente tem na Primeira República ainda é muito herança, né, do período monárquico. Primeiro que os principais juristas do Brasil, nessa virada de monarquia para a república, eles são mantidos, né? A gente comenta que a proclamação da república é um grande acordo, né? E o judiciário está naquele acordo, né? Então, se proclama a república golpe, mas o judiciário ele se mantém inalterado, né? Então esse é o primeiro ponto a se pensar, né? Então o judiciário, enquanto algo grande, ele está ainda nesses ideais, ele ainda está com uma superestrutura, né? E quando a gente vai para casos locais, né? Quando a gente pensa o judiciário para além das capitais, a gente vê ele alinhado aos políticos locais, né? Então, o primeiro é que juiz de direito formado decidir para o interior. Essa é a realidade. Em Curitibanos, que é o meu campo de estudo, anos vago o cargo de juiz de direito. Se faz processos, né? Se faz, como que a gente chama mesmo? Processos públicos para contratação, né, de juiz de direito, e os caras que passam não vão, né? Às vezes isso tramita por tempo, eles não assumem. O caso do juiz Guilherme Abre, que é o que trabalha principalmente com esses processos, ele tinha sido chamado para outras comarcas e não foi. Demorou, foi um trâmite assim que bem demorado. Então a gente vê que não havia grande interesse, né, desses juristas, desses formados em direito e morar no interior do estado. Mas alguém tem que ocupar esses cargos, né? A República, o poder público, ele tem que continuar funcionando. Então alguém vai ocupar. E aí a gente vê o trabalho, né, desses coronéis em ocupar esses cargos, né? Então a gente tem todo um aparato judiciário e dos outros órgãos públicos ligados, né, às elites locais, né? Então o judiciário ele vai ser controlado por o que a gente chama de rábulas, né, que são pessoas que têm o domínio da escrita, né, têm o domínio das letras e que pode né? E nesses cargos é muito mais, né, o indicado, né? Não é como um de juiz de direito que o cara precisa passar por todo um processo, né? Então são cargos, né, de juiz de paz, né, que a gente chama, que vão ocupando as suplências desses juízes de direito. Então vão ser esses caras que vão controlar o judiciário local e esses caras que vão julgar as pessoas. E o que a gente vê no contestado, né? De que primeiro, né, cubanos, no caso, se havia um grande problema. Eles queriam acabar com essas pessoas. Esse é o ponto. A forma como a polícia e o exército foi deslocado foi para exterminar mesmo. Foi uma guerra dessa população. E a audácia dos sertanejos em ir até a vila de Curitibanos e queimá-la marcou como a ferro essa elite, e houve a necessidade dessa elite realmente quem manda, houve a necessidade dessa elite se portar, e é uma questão muito simbólica, né? Um incêndio é algo que perpassa o próprio caso, né? É algo muito simbólico, é dizer que a república não deu certo aqui, é dizer que um grupo de sertanejo ali de 200 pessoas armado male consegue, né, derrubar a república, né? Então era preciso resolver isso de uma forma que ficasse visível a todos, né? Esse é o ponto. Então, o exército vai ser utilizado, mas nem só ele, né? Então, o judiciário vai ser utilizado como um aparelho de procurar essas pessoas e condená-las, né? Então, toda essa máquina do judiciário vai ser movida, né? Os inquéritos policiais, assim, vão ser, assim, absurdos. Coisas de citação de um monte de nome, de gente que ouviu dizer algo, que viu alguém que viu, né? E, assim, os inquéritos vão andar, né? Essas pessoas vão começar a ser pegas, vão ser levadas às cadeias, e quando se leva ao judiciário, fica a grande questão. Tá, mas que crime ela cometeu? Ela andava com as pessoas que queimaram a vila? Quem realmente pegou o querosene e tacou no prédio para queimar? Né? Não se faz essas perguntas. Não é de interesse judiciário saber quem realmente pegou e queimou tal casa. O importante é colocá-las
a julgamento e condená-las por isso. Né? Então, não vai se ter minúcias do judiciário de saber detalhadamente sobre os casos, mas sim a necessidade de condená-los. Exato. João, esse caso que você traz, então, quando eu soube pelos artigos que você escreveu, parece bastante paradigmático para falar dessa ocupação de cargos, né, digamos assim, o iluminismo chega tardiamente, de maneira trôpega, aqui no sertão catarinense, justamente porque não são pessoas do direito, da lei, que executam a lei, que fazem acontecer essa república, essa estruturação entre os poderes. E não chega dessa forma. Chega o ideal, mas não chega à forma constituída, né? O julgamento é muito paradigmático para mostrar isso, né? O juiz de paz e tudo mais. Mas também me parece interessante, por isso eu gostaria que você falasse um pouco sobre o evento em si, como ele aconteceu, para falar sobre essa disposição dos revoltosos, né? Não se tratou de um ato terrorista, digamos assim, sem desmesurado, sem objetivo, sem porquê, digamos, o ato fanático, como gostavam os detratores dos sertanejos do contestado. Queria que você falasse um pouco sobre esse incêndio em Curitibanos ali em 1914. Então, primeiro é pensar, né, nas disputas, né, que a gente tinha na cidade. A gente tinha um superintendente, que era assim que a gente chamava os prefeitos na época, assim, muito mandão, né, mandatário. Era alguém que tentava dominar os cargos públicos com pessoas de sua confiança, né, desde o delegado ao próprio, né, juiz de paz, quando não se tivesse juiz de direito. Então, todos esses cargos iam sendo dominados por essa pessoa, principalmente, né? E nisso, a gente tem narrativas desde presos sendo chicoteados dentro da cadeia, né, pessoas tendo que pagar mais impostos só porque eram opositores a ele, e coisas do tipo, né? Então, quando a gente vê o conflito do contestado ele se estendendo para além da questão religiosa, a gente vai ter um grande grupo, né, dessas pessoas opositoras ao coronel indo para, né, as cidades santas, né? Então, quando a gente observa quem vai gerir o ataque, a gente vai ver que vai ter opositores políticos, vai ter coronéis que tentavam também manter um domínio sobre produtos da cidade. A gente vai ter desavenças, né? Vai ter pessoas, né, ligadas a essa oposição, né? Então, em setembro de 14, né, saindo da cidade santa, né, eles se organizam mais ou menos em 200 pessoas e vão até a vila, né, para se opor, né, para tirar o poder público local de atuação, né, pensando que o grande problema era o coronel, né, Albuquerque naquele momento. Só que qual que é a grande questão que a gente tem, né? Esse poder público já estava abalado com a organização sertaneja, já estava tendo dificuldades de combater, já estava vendo que a situação não era tão simples de ser resolvida, né? A gente ainda não tinha uma grande força do Exército, né, em plena ação aqui. Seria neste momento que iria começar a expedição do general Setembrino. Então, até esse momento, por exemplo, Curitibanos não tinha uma grande força a defender, né? Tanto que o coronel ele já tinha fugido, né? O coronel estava em Lagos, já não estava ali para receber. O juiz de direito, finalmente, a vila tinha um juiz de direito, né? Estava atuando ali há uns 3 meses. Sim. Quando viu que o negócio ia pegar fogo, ele pega um burrinho, né? E foge aqui para Nópolis, né? Então, tem esse poder público já receando a ação sertaneja, né? Esse é o primeiro ponto, né? Só uma coisa importante, você fala, João, que as pessoas saíram, né? As autoridades saem da cidade sabendo, já foi antevisto, relata no seu artigo, já estava sendo avisado há alguns meses já que seria feito isso, essa incursão aconteceria. Então saem as autoridades, mas boa parte da população da cidade permanece na cidade. O estudo do contestado mostra o quanto existe uma relação muito imbricada no tecido social. Não se tratava assim, de uma cisão entre as cidades santas e as cidades de maneira geral. Não se esperava, e aí eu te pergunto assim, não se esperava por parte dos sertanejos um ataque assim desmesurado, uma violência generalizada, né? As pessoas que permanecem na cidade, que não eram autoridades, estas sim, alvos, né, dos sertanejos, permanece ali com certa tranquilidade, sem uma expectativa de grande violência. É realmente isso que se verifica no estudo? Sim, isso é muito interessante, né? Porque
Primeiro que várias cidades de Santa Catarina estavam com muito medo nesse momento, né? A gente tem relato até de Blumenau, já o pessoal meio que se cuidando do que estava acontecendo em Lages, o pessoal também com medo, né? Mas em Curitibanos, como tu bem pontuou, quem estava com medo eram as autoridades, né? A população em si, ela dormia nas matas ao redor para garantir, né, que, né, nada se não fosse pego ninguém, né, desprevenido, algo do tipo, mas de dia eles continuavam na vila seguindo sua vida. Por quê? Porque muitos desses sertanejos que estavam lá nas cidades santas, eles eram parentes dessas pessoas, amigos, compadres. A vida continuava, né? A gente tem todas essas relações, algumas elas se rompem por conta da guerra, mas muitas outras elas continuam, né? Quando os sertanejos eles chegam à vila, primeiro eles são recebidos, né, por um grupo, né, de resistência, né, que estava lá fora da vila, tentou combatê-los e tal. Mas esse grupo são vaquianos, né, do coronel, né, são pessoas totalmente ligadas ao coronel que ficaram por ali, né. Mas eles não conseguindo defender, eles fugiram e os sertanejos entraram, né, tranquilamente. E o mais interessante desses relatos na entrada dos sertanejos é que crianças, mulheres viram eles entrando, né, naquela calma, deram os tiros para cima, né? Gritaram vivas, mas não saíram matando todo mundo, né? Não saíram atirando com essas pessoas, as pessoas continuaram olhando eles ali. E a primeira coisa que eles chegam, né? Quando o grupo chega, um grupo dos líderes ali foi tomar café na casa da mãe de um deles, né? Então, os irmãos Sampaio, que eram opositores ao Albuquerque, eles foram para incendiar a vila, né? Para esse ataque à vila, né? E o primeiro ponto, eles foram lá tomar um café, né, da manhã, eles chegaram 8 horas da manhã, super cedo, né, foram tomar um café na casa da mãe deles, né? A mãe deles continuava ali, a família, né, continuava ali. Então, era meio que algo, né, meio tranquilo nesse Exato. Ponto, né? Então, é muito visível que a ação deles é contra o poder público local, Exato. Né, não contra as pessoas. Essa coloquialidade, toda essa boa relação, me chama, acho que é bastante pertinente falar, porque é a maior incursão da Guerra do Contestado de uma cidade santa em direção às cidades, à organização, assim, ordinária, né, do Estado. Mas não há, pelo menos não vi na literatura até agora, relatos, principalmente nessa incursão específica, de violência sexual. Uma coisa muito recorrente e muito pregnante na violência. A gente fala de Revolução Federalista, a gente fala de diversos conflitos no Sul, mas de maneira geral, é muito comum a violência sexual, mulheres serem estupradas como um processo todo de tomada da cidade. Nesse fato, não se vê narrativas, não se vê nem mesmo nas narrativas judiciais de acusação, acusações sobre violência sexual. Sim, exato, Léo. É muito, muito interessante o que tu pontuou, porque quando a gente vê Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra, todas as guerras que acontecem no mundo, esse é um caso que aparece muito. Mas de todos os mais de 30, 40 processos judiciais que eu já li sobre o contestado, nenhum cita algo como isso. E nenhuma literatura mesmo cita algum atentado sexual contra as mulheres. Nunca vi nada sobre isso. Então, é bem interessante pensar, né, que a ida, né, à vila, ela tinha interesses muito bem direcionados, né? Então, era voltado mesmo à destruição dos bens públicos. Tanto que, o maior exemplo é, primeiro, pensar que as casas que eles queimam, as casas privadas, né, são ligadas ao Coronel Albuquerque e aos principais vereadores, né, de curitibanos. Então, são essas pessoas que vão perder as suas casas, né? E os espaços públicos são mesmo ligados a esse funcionamento da República, né? Então, a gente vai ter a prefeitura queimada, né? Vai ter o açougue municipal, né? Vai ter as coletorias estaduais e federal. Então, são prédios ligados ao funcionamento, né, administrativo da vila. E daí, o caso mais curioso é do cartório, né? O cartório ele não tinha um prédio para o cartório. O cartório era uma casa alugada, né? E no andar de cima dessa casa tinha uma família morando, uma senhora com suas crianças, né? E a senhora, assim, né, se debateu sobre, não, vocês vão queimar minha casa, onde que eu vou viver com as minhas crianças, né? E os sertanejos não queimaram a casa dela, né? Não iam deixar essa senhora sem casa e com as crianças todas na rua e queimar as coisas dela. O que eles fizeram? Pense, foram 3 dias de chuva esse ataque. Então não é algo simples, né?
é algo cheio de dificuldades. Eles pegaram todos os papéis do judiciário e tacaram na rua, para queimar na rua, para não queimar a casa dessa senhora, né? Da prefeitura, eles não pegaram as coisas e tacaram na rua para não queimar o prédio, eles queimaram o prédio. Mas nesse caso em específico, que tinha documentações que para eles era interessantíssimo eliminar, né? Que são desde processos de questão de terra, né, todas essas documentações e registros de terra que poderiam estar prejudicando-os, né, tirando eles daquele território que eles moravam para dar para outros coronéis, né, esse processo é interessantíssimo de ser queimado, né, mas eles não vão queimar o prédio, eles vão ter o trabalho a mais, mas eles vão tacar tudo na rua para queimá-los e deixar, né, essa senhorinha ainda continuar vivendo na sua casa. É o que mostra as intenções deles, né? Eles poderiam ter ficado na vila, passado todas as noites lá, poderiam ter feito casos assim, né, de violência ao máximo, mas não teve. A gente não tem relato de uma morte. São 3 dias de entrada na vila, incêndio, saída para dormir na mata, voltando para a vila e continuando incêndio, a gente não tem casos de violência, né? Então, o que mostra, né, que eles tinham interesses, eles tinham uma organização e não era um bando de bandoleiro, fanático, bandido, né? Eles tinham intencionalidades muito bem definidas. Isso não quer dizer também que não tenham ocorridos episódios de violência perpetrados por pessoas que estavam nas Cidades Santas, que vieram às Cidades Santas. Queria que você falasse um pouco, a gente entrando agora nesse primeiro artigo seu, sobre o julgamento do Firmino, se eu não me engano, é esse o nome, né? Ele é acusado de participação, o julgamento dele é paradigmático, justamente por demonstrar qual é a disposição do Poder Judiciário ali naquele momento, mas antes disso tem um fato, que é o do Olegário, né, que é alguém que teria perpetrado uma violência, teria assassinado 2 pessoas. Queria que você falasse um pouco sobre esse personagem. Sim, então, o Olegário Ramos, ele é um cara, assim, também bem, assim, complicado de ser avaliado, né? Primeiro ponto que ele já é um antigo, né, maragato, ele é da época da Revolução Federalista, é alguém dado a essas ações, né, que vão marcar tanto o século XIX quanto o início do XX aqui do sul do Brasil, né? Então, ele é alguém que já tem essa experiência de guerra, que já em outros momentos já participou, né? Então, ele foi um dos líderes dos piquetes, né? Que eram essas organizações de ataque sertanejo, né? O grande ponto dos piquetes era conseguir recursos para manter a cidade de Santos, né? Então, ir fazer abigeato, né? Que é roubo de gado, e conseguir alimentos, né? Tudo aquilo que fosse auxiliar o conflito. A gente tem alguns casos, sim, de violência ligando o Olegário e o Adeodato, né? Que são 2 personagens assim que aparecem, o Adeodato muito mais do que o Olegário, mas principalmente, né, nessas incursões interioranas. O Olegário, ele é um desses temidos, né? Ele é um daqueles líderes que os vaquianos já meio que temiam, as famílias já meio que temiam. E há sim processos contra ele, principalmente de violência, né, de assassinatos e tal, e muito ligado a essas incursões às fazendas, né, dos coronéis da região de Curitibanos. Então, por exemplo, o Firmino, o principal ponto de acusação, né, contra ele é dizer que ele participou do bando do Olegário, né? Então, não se tem qualquer tipo de confirmação sobre o que o Firmino fez, se o Firmino assassinou alguém, se o Firmino roubou alguém. O que o judiciário quer ver? Quer confirmar e quer dizer que o Firmino ele fez parte do grupo do Olegário. Confirmando isso, que ele fez parte do grupo do Olegário, ele vai responder por todos os crimes que são ligados, por exemplo, à pessoa do Olegário, né? Então, é assim que o judiciário vai trabalhar, principalmente em Curitibanos. É ligar ou o caso do Olegário ou ligar a caso do incêndio. Então, eles não querem saber se a pessoa ela cometeu algum crime em si. O crime é fazer parte desse grupo. Tudo bem, a gente tem uma legislação na Primeira República contra a sedição, né? Que é esses agrupamentos criminosos, né? Perigo à sociedade. Né? A gente tem uma legislação contra isso. Bueno, pega, julga, confirma e condena, se for o caso. Mas aí qual que é a grande questão? A pessoa não estava sendo levada. A sedição é apenas um pequeno pontinho para prender ela a um monte de outros crimes, né? Então, o Firmino, por exemplo, ele vai ser pego pela sedição
né? Vai ser comprovado, né, entre aspas, que ele fez parte do grupo do Olegário por um monte de ouvires dizer. Alguém me contou que ele fazia parte, alguém viu, né? Mas nunca se chega exatamente a quem viu e alguém que comprove, ó, ele estava mesmo com o grupo do Olegário, né? E isso vai ser suficiente para condenar ele por outros crimes, né? Como o do incêndio. Então, quando a gente observa um crime de sedição, a pena seria muito curta. Mas quando a gente pensa no crime de incêndio, a prédios públicos, assassinato, aí a pena é máxima, né? Então, como leva a casos como esse de assassinato, a pessoa vai a júri popular, né? E o júri popular da época não é algo tão simples da gente avaliar, né? Quem eram os jurados populares, né? Quem estava nessa lista, né? Eu tento observar muito isso e, no fim, quem a gente tem indo para esses espaços são próprios aliados, né, dos coronéis. Então, quando vai ser júri popular o Firmino, as perguntas do juiz de direito, e daí esse é o meu maior ponto quanto ao juiz de direito, lembrar que nesse momento curitibanos tem um juiz de direito. O camarada é formado em direito, é descendente de alemães, do Vale do Itajaí, né, que em tese teria todas as qualificações para atuar juiz, mas o andamento que ele dá no processo é um andamento frágil, né? Então, as perguntas, né, porque assim, tem um tribunal do júri, né? Mas quem dá o andamento ao tribunal do júri é o juiz de direito, né? Então, é ele que tem que organizar os quesitos que vão ser julgados pelo júri, né? E os quesitos que ele coloca são quesitos muito abrangentes, né? Tipo, o primeiro, por exemplo, o Firmino fez parte do grupo do Olegário. Tem umas 3 testemunhas que disseram que ouviram dizer que ele fez parte. Todo mundo disse que sim. E a partir desse, vem um monte de quesito que não faz muito sentido, que não se tem como comprovar, né? Então, tudo se fundamenta a partir do fazer parte do grupo, né? Então, se ele fez parte do grupo, aquele grupo assassinou o fulano de tal, todo mundo sabe que aquele grupo assassinou fulano de tal, né? Então, daí todo mundo vota sim, né? Então, se aquele grupo assassinou fulano de tal e ouviram dizer que o Firmino fez parte daquele grupo, logo o Firmino assassinou aquele fulano de tal. Então, é esse a forma como o tribunal do júri trabalha, né? Então, condenar alguém por um coletivo a qual você não tem nem certeza se a pessoa fez parte, né? Exatamente. Então, esse é o grande problema. Sim, isso que você fala parece bastante interessante, porque a gente poderia colocar como imperícia dos rábulas, uma imperícia de quem não conhece a norma do direito, não conhece os procedimentos legais, mas a gente está falando aqui de uma pessoa formada, um bacharel em direito que saberia operar. Mesmo assim, a política se coloca antes da lei, se coloca antes do procedimento legal formal, né? Tudo fica submetido. Tanto que mais adiante no artigo você traz que realmente foi, o STF consegue anular justamente por imperícia. A gente poderia dizer que, de alguma maneira geral, assim, que no sul do país, ou pelo menos até Santa Catarina, assim, essa ideia do não tenho provas, mas tenho convicção, está ali no julgamento do Firmino, está ali, digamos assim, uma primeira colocação, o primeiro passo dessa imprecisão jurídica, digamos assim, a atuação primeiro política do Poder Judiciário, a colocação política do Judiciário antes da sua função civilizatória, sua função formalista. Tivemos uma pequena queda no nosso amigo João, que está ali na Barra da Lagoa, e nos informou que a lógica do turismo faz com que funcione apenas durante os períodos de grande ocupação urbana e quem mora e trabalha acaba se dando mal. Enquanto o João reconecta ali, eu vou fazer o nosso jabazinho tradicional. A TV RSU é uma TV comunitária e ela depende da sua contribuição para poder continuar funcionando, pagando nossas contas de luz, os programas que a gente usa, enfim, tudo isso custa. Se você tiver como ajudar a TV RSU, mandando um Pix, que está aparecendo aqui na moldura do vídeo e também na descrição do podcast, mande. A comunicação popular vai ser uma ferramenta fundamental durante o próximo período para que a gente possa vencer o fascismo e fazer uma virada, até mesmo aqui no nosso estado, e ferir de morte o fascismo e a sua perspectiva destroçadora da realidade e da vida da classe trabalhadora.
João conseguiu retornar até nós, novamente, vou recolocá-lo aqui. João, vou refazer, você conseguiu ouvir de maneira geral a pergunta ou você prefere que eu refaça? Sim. Por favor, se pudesse refazer, porque eu não consegui ouvir. O julgamento do Firmino, como você coloca no seu artigo, é um tanto paradigmático para mostrar o procedimento que é, digamos assim, fundado com a República. O Poder Judiciário opera de uma certa forma, como você colocou, obedecendo ao poder político, né? Digamos assim, o poder político se sobrepõe ao poder da lei, da norma, do procedimento formal. A gente poderia dizer assim que o julgamento do Firmino, pelo menos em Santa Catarina, é a primeira pedra nessa escada que vai dar na asserção final, né, do Deltan Dallagnol, que é: não tenho provas, mas tenho convicção? Sim, é muito interessante pensar isso. Quando eu comecei a ver esses trabalhos, né, foi bem na época de ter surgido o caso, né, do Lula e do não tenho provas, mas né, tenho certeza que ele cometeu isso, né? Então, eu lia esses processos lá em 17, não, lá em 18 e pensava assim, meu Deus do céu, como é que pode, né? O judiciário, ele nem se atualiza, né? Ele só continua as suas mesmas ações, né? Então, é mais ou menos por aí mesmo o caso do Firmino, e não só o dele. Aí é que tá, né? Não é só o caso dele. A gente tem outros processos, Tomás Teixeira Palhano, aconteceu a mesma coisa, né? Que se caminham nesse ponto, né? Então, primeiro que, de novo, né, ressaltando que a gente tinha um juiz de direito lá, e alguém que, em tese, não era daquela região, né? O Guilherme Abre, ele se muda só para trabalhar né, como juiz de direito. Mas ele já é meio que inserido nessa lógica muito cedo, né? Então, tanto que ele passa poucos anos lá, né? Eu acho que foi meio traumático para ele agir, né, no contestado, mas digamos assim que por poder local ele agiu muito bem, né? Porque ele conseguiu uma promoção, né? Foi para a ideia dele era sempre vir mais próximo do litoral. Todos os juízes de direito, quando eles iam para o interior, a ideia deles é vir cada vez mais próximo do litoral, né? E ele vai chegar desembargador, né? Então, como que alguém... É a pergunta que eu mais me fiz em todos esses anos. Como que alguém com tantos processos, né? Porque ele tem todas essas questões de processos que chegaram, né, a ponto de julgamento do contestado lá em Curitibanos, todos eles, quando foram revistos em 23, né, foram revistos, né, pela uma malha fina do judiciário, todos eles são revistos e é dito que houve falha do juiz de direito. Então, né, como alguém com tantas falhas consegue, né, como que eu posso dizer assim, né, se recuperar, né, e conseguir chegar ao cargo mais alto do direito aqui em Santa Catarina, né, uma das questões assim que sempre me tem se colocado para mim. Mas o que a gente percebe ali, principalmente, é que ele, mais do que agir né, assim, a olhos nus para condenar esses sertanejos, ele tenta, pelo que parece, se utilizar como que eu posso dizer, apenas ignorar fatos, né? Então, tipo, quando ele chega em Curitibanos, é muito interessante isso, observar os processos dele antes do incêndio e após o incêndio, né? Quando ele chega, isso aí é um tempo muito curto. Ele chega ali no início de 14, mas o judiciário já está inflamado por conta do conflito, né? Porque há interesse em criminalizar esses sertanejos como crimes comuns, e não como crime político, crime de guerra ou algo do tipo. Então, não se há um olhar do judiciário que estamos vivendo uma guerra civil no sul do Brasil, né? O exército está mobilizado aqui, está vindo, né? Mas não se há um olhar mais crítico do judiciário. Então, eles estão julgando crimes comuns. É isso. E para eles está servindo. Então, o Abre, ele chega em Curitibano e já tem que resolver um monte de crime comum, né? Crime comum, né? Então, desde o caso, né, de um assassinato na vila, porque eu pontuo que essa é a segunda invasão sertaneja à vila de Curitibanos. Em janeiro de 14, já tinha tido uma, né? Na qual assassinaram o líder, né, sertanejo. E daí é muito interessante, né? Porque eles andam com um processo judicial que tem um assassinato, tem um tiroteio, mas o principal ponto não é ver aí o que aconteceu, quem assassinou o cara, né? É
Os caras estavam reunidos para atacar a vila, né? Então, se esquece o assassinato e segue, né? E ali o Abre, ele vai ter, assim, uma atuação mais, como que eu posso dizer, mais justa, assim, sabe? Tipo, em alguns momentos, ele percebe a atuação política por parte do procurador, né? Do promotor, aliás, por parte do ele consegue ver uma atuação política por parte do delegado e ele processo. Olha, não vou permitir esse adendo, assim dizendo, do promotor de justiça, porque ele está agindo, né, com interesses políticos. Então, ali, ele ainda está nessa de não ter que fazer o direito bonitinho, né? Mas aí como que, com o passar do tempo, né, em 15, quando esses processos, né, pós-invasão se desenrolam, ele já não percebe mais essas atuações, né? Porque aí ele começa a deixar passar esses casos de que, por exemplo, numa denúncia, se tem assim, em vez de ser relatado o fato, a pessoa que está ali denunciando, ela já está condenando ao mesmo tempo, né? Não, porque essa pessoa agiu com maldade, com brutalidade, assim, usando adjetivos para demonizar, né? Essa é a ideia, né? Antes, ele percebia esse tipo de coisa e meio que mandava cortar, né? Não é bem assim. Como que agora ele só segue, né, esse andamento? Então foi isso que eu fui percebendo também, sabe? Que a postura dele foi mesmo de não criar problemas, né? É assim que se está se andando, então vamos seguir andando assim, né? Então, a postura jurídica se adequou à dinâmica política do território. Exato. E é muito interessante que é um caso que eu percebi com processos da ditadura militar. Daí, lembrando de ti aí de Criciúma, a gente tem o caso em 64, logo que se dá o golpe, né? Os vereadores do PTB aí de Criciúma são, né, exonerados dos cargos, né? São cassados, né? E daí eles entram, né, recorrem no judiciário e os desembargadores aqui de Florianópolis vão dizer: não, isso aí não é tarefa de que né, se deve ser feito assim. Quem julga um caso cassado ou não é o judiciário, e não é o Poder Executivo. Mas não é isso que a gente vai ver no restante da ditadura militar, né? Então, é mais ou menos na mesma situação, né? A gente tem a questão o direito funciona assim, mas depois ele tem que se adequar, né, ao que está acontecendo, né? Então, em dois momentos diferentes aqui da história do nosso estado, isso apareceu, né? Mas o que também me chama a atenção é que, recorrendo a esses casos, por exemplo, do contestado aqui para o Tribunal de Justiça, a gente já vai ter uma abordagem mais assim, menos política, né? Ainda se tem ainda esse andamento em prol da condenação, mas já é se visto que o andamento do judiciário local não foi trabalhado da forma que deveria. Então, a gente vai ter processos, por exemplo, do Firmino, que chegando aqui, a condenação dele, o grupo de desembargadores vai perceber que o andamento não foi correto e vai pedir para fazer o julgamento, né? Então, tipo, vocês trabalharam aí esse tribunal do júri, mas ele não foi adequado, então remeta a julgamento. Só que daí que está a questão, né? O julgamento nunca acontece. Então, o judiciário, ele vai tendo muita dificuldade, né, para lidar com essas situações, né? Então, isso que a gente vai percebendo dessa questão política. Uhum. A gente teve um fato bastante recente em relação a Maria Tereza Capra, em São Miguel do Oeste, teve seu mandato cassado. A perspectiva da militância é que, à medida que o processo vai subindo pelas instâncias, a possibilidade de que ela possa reaver o mandato é maior. Então, a gente, digamos assim, já no contestado percebia essa dinâmica e ela estava bastante explícita. À medida que se afastava da comarca, o processo, a avaliação sobre o procedimento ele mesmo poderia ser um pouco mais matizado. Mas aí eu te faço uma pergunta. A gente tem, ao final da guerra, em 1916, uma dispersão e uma caça, verdadeira caça aos sertanejos que estavam na cidade de Santa Maria e adjacências. Como é que é o comportamento do Poder Judiciário lá em 1916 em relação a essas pessoas que fizeram parte do movimento em algum momento? Então, Léo, isso também é muito interessante de ser observado.
Ali, só para finalizar o seu último comentário, em relação à diferença das instâncias, né? Sim, quando tem um processo judicial, né, que ele vai seguir até a terceira instância, né? Vai ser julgado lá pelo STF. E os motivos que fez, né, o advogado de defesa, o Henrique Rupp, a recorrer, foi utilizar o argumento de ser um crime político, né? E os desembargadores aqui de Santa Catarina negaram qualquer proximidade que se teria do conflito do contestado ser um movimento político, né? Então, ações de assassinato, de roubo e tal, ter sido motivado por política, né? E o Henrique Rupp Júnior, ele cita um dos ministros lá do STF que tinha feito diversas leituras e especializações sobre o crime político, principalmente observando casos da Alemanha, da Itália, né? E recorre, né? E daí quando sobe lá pro STF, quem cai na mão ainda para avaliar esse caso é ele. E daí eles, não, é óbvio, como eu já observei nas minhas leituras e tal, essas características como crime político e tal, né? Então a gente vai ter lá, né, uma melhor solução, né, para os sertanejos. Mas daí, quando a gente pensa, né, de quem a gente está falando normalmente, né, de pessoas analfabetas, pessoas ligadas ao campo, que não têm tanto contato. Até hoje, se a gente for pensar, eu sou um filho do interior, sou de Videira, né, também lá da região contestada. E, para mim, o judiciário é problema. Né? Para muita gente, né, que até hoje, né, tá lá no interior, o judiciário é problema. É o último lugar com quem a gente quer se envolver. Né? Então, poucos são os sertanejos que buscariam, né, ou teriam condições de dar sequência a ações judiciais. Né? Então, a gente tem, quando tem casos desses que chegam ao STF, estão totalmente ligados à questão política mesmo, né, de interesse desse advogado de defesa em defender esses sertanejos que têm uma ligação política com algum coronel e daí dá a resolução do problema. Né? Então, tem mais essa questão. Né? Em algum momento, digamos assim, o Poder Judiciário faz alguma... Claro, você está falando de procedimentos como o do STF, que anula o julgamento do Firmino justamente pelo procedimento incorreto, do ponto de vista se eu bem me lembro do artigo, ele inquiriu, fez a arguição, digamos assim, contra o réu, né, como se fosse um papel da promotoria. Né? Lembra muito um certo outro juiz aí, que, né, teve outras... foi para o ramo político. Mas em que momento você percebe, João, que teve, digamos assim, um questionamento do Poder Judiciário sobre os seus procedimentos em relação ao Judiciário? Ou melhor, houve, do ponto de vista do Judiciário, uma reflexão, digamos assim, um aprendizado sobre a guerra do contestado, do ponto de vista de tomá-lo como movimento político, porque o contestado vira, em determinado momento, para um certo setor da população, verdade seja dita, um movimento claramente político, claramente luta pela terra, algo de se orgulhar, né? Vira uma identidade do Estado, o movimento contestado. O Poder Judiciário faz as pazes, digamos assim, se haver com isso em algum momento e rever algum dos seus procedimentos, julgando melhor, pensando melhor sobre como procedeu durante a Guerra do Contestado? Pois então, Léo, eu acho que o contestado ele continua sendo um tabu, né? Quando a gente pensa os órgãos públicos, ele segue sendo esse tabu. Tem uma revisão de processos, né, que a gente vai ter, principalmente ali envolvendo esses casos, que daí a gente tem uma grande questão de processos que não chegam até o fim, né? Eles não têm o seu andamento, principalmente por um ponto principal, né? Que é o fato desses sertanejos envolvidos ora terem desaparecido ou, né, friamente assassinados, né, pelo fato de repressão ali de 16, né, principalmente, né, que é o período que a gente chama, né, de massacre, né, e de eliminação, de açougue, né, do conflito. Então, muitos documentos eles não vão chegando até o fim, né, mas a gente vai ter, principalmente ali em 23, uma revisão, né, desses processos. Eu acho que era até uma ação do judiciário de rever as documentações que ainda estavam presentes em seus arquivos, né? E ver o andamento de que teve, né? Então, esse é o único ponto que eu percebi dentro dos processos, assim, de que a gente pode trabalhar, é tentar
buscar entender mais o porquê de que em 23 há essa revisão. Mas, para além disso, eu acredito que não se teve uma grande visão, um grande debate do judiciário sobre o que aconteceu, né? Porque eu ainda acredito que é um tabu dentro do judiciário essa questão do contestado. Entendi. Eu ia formular a pergunta final um pouco caminhando nesse sentido, de perguntar o que foi aprendido, né, em relação, quais são as semelhanças do comportamento do Poder Judiciário lá e nos dias de hoje. Mas eu inverteria a pergunta, na verdade. É possível que tenha aprendido qualquer mísera coisa, tenha tido qualquer efeito de elaboração sobre o Poder Judiciário, o seu funcionamento, em relação ao que ficou tão absurdamente hoje conhecido como uma guerra contra os pobres? O judiciário aprendeu alguma coisinha mínima? Então, eu acho que, assim, principalmente pensando, eu trabalhei, né, estagiei no Tribunal de Justiça, no período que estava fazendo exposição sobre o conflito do contestado, e uma das coisas, assim, que mais tinha, que daí a exposição foi dentro do Tribunal de Justiça, né, então foi-se buscado um arquivo, né? Pensar que o arquivo do judiciário até a década de 90 estava espalhado pelas comarcas, a maioria das comarcas não tinha cuidado nenhum com essa documentação, tem comarca como a de Blumenau, que o arquivo já tinha sido incendiado nos anos 80, então o judiciário nunca teve apreço pela sua documentação. E uma das coisas que eu mais ouvi dentro do judiciário foi o fato de eles dizerem, né, os desembargadores comentarem que o trabalho fim do tribunal é o direito, e não a história, né? Então, havia muita surpresa, assim, né, nessa vista dos documentos por parte dos advogados, enfim, dos visitantes que foram ao museu nesse período de exposição, né? E em 19, nós fizemos também uma exposição em Curitibanos, apenas sobre incêndio, que estavam comemorando 112 anos, se não me falha a memória, do incêndio, e daí nós montamos uma exposição para debater, né? E assim, o que a gente vê ainda em Curitibanos é aquele olhar desse sertanejo violento acabando com a vida do povo, sabe? Então, ainda se tem, sabe, essa resistência ao movimento do contestado, e o poder público ele tem muito ainda o que se desenvolver, o que aprender, né? Tipo, nós tivemos até hoje uma movimentação de poder público de Santa Catarina em prol de ver esse conflito, de estudá-lo e de pesquisá-lo. Foi lá nos anos 80 de um governador, né, que nem é muito progressista assim, né, para não falar outra coisa, né? Então, a gente não tem um carinho por querer mesmo aprender com esse conflito. A ideia do contestado ainda para fora, né, dos nossos meios acadêmicos ou de movimento social é esquecer, né? Então, em prol do judiciário, o que a gente tem é alguma ligação assim de preservação de arquivo, né, de interesse dessas comunidades de preservação de arquivo, de trazer à tona um debate. Mas enquanto um debate jurídico, a gente não tem, né? Nunca ouvi assim um debate sobre esses processos ou sobre o interesse da história do direito pelo direito, né? Esse é um grande ponto. Uma coisa é nós historiadores pegarmos esses processos com assim o conhecimento que a gente consegue adquirir sobre direito, e outra coisa é um profissional do direito, né, se interessar e fazer um estudo de caso sobre isso, né? E é o que a gente não tem, né? Então, isso é bem preocupante. Aí, quem sabe, um nativo do direito, vamos chamar assim, falar sobre si como membro da tribo, né, a partir de fazendo uma crítica dessa perspectiva, pode ser, quem sabe, desconfortável demais realmente dizer da permanência, dizer, bem, reconheço nessa história uma prática da nossa tribo, nós, os operadores do direito. Acho que, quem sabe, seja o caminho. João, eu sempre faço uma mesma pergunta a todos ao final do programa. Eu esqueci de falar sobre o porquê desse nome, Azul Encarnado, lá no começo do programa, como eu costumo fazer, mas comunicação popular tem seus percalços. O Azul Encarnado se trata do nome da cidade, do apelido que leva a cidade de Tubarão, que é chamada de a Cidade Azul. E nós queremos encarnar, avermelhar e dar corpo ao socialismo aqui, nesse azul, nesse território.
Nesse sentido, João, eu te pergunto, para você, de maneira breve, na tua vida, o que a palavra socialismo significa? Olha, Léo, tu coloca num jogo de cintura que, infelizmente, eu faço parte das Brigadas Populares, né? Então, tem uma certa ligação com o socialismo. E ano passado, em dezembro, uma visita a Curitiba, eu fui abordado por alguém do MBL, ele me fez essa pergunta e me destroçou nas redes. E eu só fui descobrir isso muito tempo depois, porque eu, na minha inocência, caí, né, na conversa fiada de uma pessoa em Curitiba. Daí sempre me dói um pouco voltar a debater isso numa gravação. Mas, para mim, o primeiro ponto do socialismo é a gente se livrar um pouco dessas amarras, né, de uma vida ligada à exploração, que é o que a gente tem de experiência, né, praticamente no nosso mundo. E quando a gente fala do contestado ali, a gente vê a exploração ao máximo acontecendo, principalmente pelo sistema capitalista, né, que a cada vez mais se renova, né, para conseguir nos oprimir cada vez mais, né. E socialismo, o primeiro ponto é uma união, né, você olhar para a pessoa que está do seu lado com um ser humano mesmo que tá ali para construir contigo, né, e não tá ali para explorar contigo, ou ser explorado por ti, ou ser explorado contigo, né. A gente está nessa última, né. Então, o socialismo é uma construção que a gente pode fazer em conjunto, de pensar um mundo feito por nós, né, e para nós, e de uma forma que ele seja menos, né, vilão, né, com o nosso coleguinha do lado, né. Mas, sendo meio que reflexivo, seria mais ou menos isso, pensando que a gente está refletindo aí sobre o contestado. Perfeito. João, de novo, muitíssimo obrigado por ter conversado com a gente hoje, ter dado essa entrevista. O assunto do contestado é um assunto que vai ser bastante frequente aqui nesse programa, porque realmente tratar dele é, digamos assim, o fio da meada, a pedra angular, creio eu, para a gente tratar estruturalmente das dificuldades que a esquerda tem ainda hoje no nosso Estado. João, brigadíssimo, e uma próxima, com certeza, não é improvável. Então, muito obrigado, Léo. Foi muito bom conversar contigo hoje e, né, estamos aí sempre prontos para debater contestado, e não pode mais ser tabu, né? Tem que ser algo muito debatido em todos os âmbitos da sociedade, e nós, como movimento social, temos que carregar nessa bandeira, né, mais uma vez, e seguir com a história do contestado e com as ações dos nossos antepassados como algo positivo e algo de reflexão e luta, né? Então, é isso. Muito obrigado. Perfeito. O Azul Encarnado é uma parceria da TV Comunitária RSU junto com o Comitê Popular de Lutas de Tubarão. Se você puder ajudar, ajude. O Pix nosso está aqui na moldura do vídeo e na descrição do podcast. Fica atento, toda terça-feira, às 19 horas, tem programa Azul Encarnado aqui na TV RSU, no YouTube e no Facebook. Tchau, tchau.